O que é a projeção astral? Bom, assim, é uma Uhum. lei universal do processo de nascimento. A gente sabe que está passando por aqui, ninguém está ficando, as pessoas Só colocar. Uhum. nascem, crescem e desencarnam, quer dizer, morrem. E nesse processo, a consciência que ela passa por dentro desse corpo, ela tem todas as noites, nesse tempo em que nós vamos deitar, essa libertação. Ela acontece independente de lembrar ou não. Nós estudamos a capacidade, enquanto o corpo está dormindo, de sair consciente, ou seja, a projeção astral é uma capacidade natural de sair do corpo. A capacidade de lembrar dela que faz a projeção lúcida, que essa nós estudamos. E o legal da experiência extracorpórea é que você consegue comprovar ela. Você consegue ver seu corpo dormindo, às vezes você começa a conversar com outras pessoas, duas pessoas lembram da mesma experiência. Ela não depende de acreditar no que está falando, no livro que o cara está dizendo, não só na, então você vai lá e vê por si só. Por isso que eu gosto muito da projeção astral, por causa dessa confiabilidade que você tem na comprovação. Então, é pra gente deixar de forma definitiva aqui no café. Não é um sonho. Não, não é. Você, às vezes, pode ser um sonho. Uhum. O que é o sonho? Normalmente você entende que é algo que o cérebro está tendo. O corpo é uma máquina. E ele, como uma máquina, ele processa aquilo que dá dentro do conhecimento existente. Porque pensa, partindo do princípio que nós, inclusive, falamos de encarnação, por que você não traz na lembrança vívida algumas coisas de vidas passadas? Mesmo você sabendo falar línguas de outros países, você precisa voltar e reaprender. Ou mesmo que você tivesse nascido no Brasil, você precisa voltar a aprender a falar português. Então, o ato de lembrar é treino, pelo mesmo tipo que você treina a língua novamente. Então, quando você começa a treinar o corpo, então você começa a aprender, a fazer com que o cérebro aprenda o que está acontecendo no inconsciente. E com isso você cada vez mais vai lembrando. Por isso é um treino. É como você não aprende a falar uma língua do dia para a noite. Não. Então, você cada hora vai sendo mais apto, mais capaz. Então, assim funciona também a projeção astral. O corpo precisa ser educado. E quando você educa ele, você começa a lembrar. Muito bem. Então a gente já conseguiu separar sonho de projeção astral. Agora, uma próxima parte que nos impede muito de evoluir na projeção astral, principalmente do Brasil, é que algumas religiões, que eu não vou nem citar qual, mas elas falam que isso é coisa do demônio. Existe alguma coisa, eu até dou risada pra falar isso, existe alguma coisa demoníaca na projeção astral? Não, é o que tem assim, como o homem continua, e nós sabemos que a consciência do homem, às vezes, ela também é limitada, às vezes desassociada do bem, ou mesmo aqui no corpo, muitos homens se mantêm em zonas próximas ao corpo também para fazer o mal, coisas parecidas. Então, às vezes a pessoa tem uma experiência e atribui uma experiência pesada ao mal. No entanto, as próprias religiões que às vezes dizem que a projeção astral tal, não é boa, elas acreditam em arrebatamento, em revelação. Então elas sentem alguma coisa além, mas elas sabem, pô, sair, tive um sonho muito vivo de uma revelação, então, e normalmente traz uma sensação forte ou não, de acordo com aquilo que ela teve de experiência. Então, de alguma forma ou de outra, todo mundo meio que estuda a capacidade, enquanto o corpo dorme, de trazer alguma informação. Só que quando você começa a estudar isso de forma desprendida de conceitos, às vezes você está muitos anos dentro de um determinado conceito, que nós bem sabemos que as religiões, elas brigavam umas com as outras. A religião dominante, por exemplo, chamava as outras de seita. Elas, inclusive, não por acaso, várias religiões existem códigos de ficarem escondidas devido a essa religião dominante. Então, muitas coisas que nós possuímos hoje são frutos que vêm distantes, a gente nem sabe o que está fazendo direito. Como os europeus antigamente, que tinham limitações sobre religiões africanas tal. Isso já foi transmitido para a gente aqui desde o comecinho, quando chegou aqui dos índios, quando começou a crescer, e as pessoas cresceram com esse conceito sem questionar da onde que vem essa imagem. Nada mais é do que a tentação de estar superior ao que o outro faz. E não tem disso. Todas as pessoas conseguem sair do corpo, independente dos conceitos religiosos. Aliás, você nem precisa de religião para sair do corpo. Quantas pessoas não têm nenhum conhecimento e conseguem ver seu corpo deitado e ter uma experiência de quase morte, enquanto faz uma cirurgia, por exemplo, É. que é uma experiência extracorpórea. O corpo desliga, diminui a intensidade, ou através da anestesia, ou até mesmo através de um acidente, e ela consegue ver que a coisa existe independente de qualquer coisa. Então, não tem nada a ver com demônio. A interpretação pode ter fruto do processo psicológico, a cultura, né? A cultura influenciando. E quando que foi a sua primeira projeção? Você levou um susto? Na verdade, eu não tinha nenhum conhecimento, Aham. zero. Eu só era músico e sou até hoje. Jogava bola e ia para escola, mais nada. Como qualquer menino de 15 anos. E eu deitei no tapete, assim, com muito sono, assim, e deitei, eu não deitei, eu costumava dormir no tapete.
Chegava e jogava no tapetinho, tinha as almofadas, abraçava as almofadas e dormia ali. E foi quando eu levantei, eu senti um choque muito forte, achei que estava grudado na tomada, né? Porque é um choque, que hoje eu sei que é o estado vibracional. É um sistema energético da gente que entra no estado de reação e causa, muitas vezes, esse processo de saída extracorpórea. Só que para mim, na cabeça, estava grudado na tomada. Então eu levantei, fui até a porta, olhei pro tapete, né? Para ver a tomada. E vi uma pessoa deitada no chão. Eu nem achei que era eu. Eu falei, ô, quem tá dormindo comigo, né? Foi quando eu entendi que era eu. Quer dizer, era eu fora de mim mesmo, caso eu estava fora do meu próprio corpo, né? Na hora, que a gente não tem ideia. Você olha para o espelho, você acha que você é você. Na verdade, você não é essa máquina que está aqui. A máquina vai seguindo o caminho de vida, você vai acompanhando ela, mas... Aí quando você se vê fora do corpo, você fala... Aí você vê um monte de pensamento. Eu pensei que tinha morrido. Morri. Grudei na tomada, morri, foi o que eu pensei, né? Essa foi a primeira experiência, foi bem impactante, né? E eu voltei, tanto que quando eu voltei, consegui voltar, ainda consegui, o corpo ainda estava sentindo choque. Eu achei que ainda estava grudado na tomada. Eu olhei minhas mãos para ver se estava com alguma coisa e falei para minha mãe, quando eu vou ter mãe, e tinha uma pessoa dentro do meu quarto lá, que era uma pessoa boa, até uma moça me olhando, mas sem maldade, uma mentora, alguma coisa assim. Eu falei, mãe, eu morri, vi um espírito lá que veio me buscar, mas eu consegui voltar. Foi o que eu falei para minha mãe. Eu falei que tinha morrido e tinha voltado. Então foi a minha primeira experiência. E a partir daí eu comecei a pesquisar, né? Começaram a acontecer várias outras, que no princípio foi fácil, depois fechou. Aí eu comecei a andar em uma infinidade de lugares. E vem essa questão cultural, que não está só ligada, esse medo, inclusive a demônios, a religiões tipo católica, ou algumas evangélicas, não. Alguns conceitos um pouco mesmo estão até travados dentro de alguns lugares como o espiritismo, outros lugares, que eles acreditam, eles estudam desdobramento, emancipação da alma, desprendimento espiritual, mas existe um engessamento no estudo, às vezes, toma cuidado, não faz, só faz aqui e tal, e na verdade não é nada disso, as pessoas já saem do corpo independente de gostarem, o processo está acontecendo o tempo inteiro. Então, você começa a estudar isso, você começa a ver que os bastidores estão o tempo inteiro com a gente. Os espíritos e sensações que estão o tempo todo aqui ao redor da gente. Caramba, é verdade. Todo mundo quer colocar dentro de uma caixinha, né? Ah, é a Santa Igreja, é o Santo não sei o quê. No fim das contas, muito antes de existir todas as religiões, o homem das cavernas saía do corpo. O homem da caverna tinha mediunidade. O homem da caverna que amassava a cabeça do outro com um tacape, o gabuga, virava obsessor do outro. E tinha mediunidade, que sentia referência do outro. E não tinha um estudo de mediunidade, estava lá. Fazia dentro das cavernas mesmo, porque não tinha possibilidade. Então, assim, nós que fomos decodificando, e muitas vezes nessa decodificação, criando regras, e às vezes regras travadas, que já está dentro de um conceito de naturalidade. Né? Tá, então a gente conseguiu aqui dar uma pincelada nas diferenças, nos problemas culturais, se é diferente de sonho, o que é a projeção astral. E você é um cara que vem estudando isso há muito, né? Você virou um outro especialista, foi fazer curso na academia de projeção que você contou lá no Paranormal nos Estados Unidos. Então você não se contentou também em só, você tá sempre querendo evoluir. Todo, né? É muito, isso é muito legal. E eu queria que você desse um compilado de que para que ou por quê, o que você usa a projeção astral? Porque é uma pergunta vasta, mas assim, ela é pertinente. Para que serve a projeção astral? Para ter certeza de que tem vida após a morte? O que você poderia falar pra gente? Primeiro que a primeira coisa que a gente questiona aqui, que eu sou, que é uma questão de onde eu vim, qual é o meu objetivo. Então, quando você para pensar aqui, por que eu faço projeção astral, na verdade, a pergunta é invertida. O que eu estou fazendo aqui? A projeção astral meio que responde isso. Quando você começa a sair do corpo, você sabe que você encontra, a primeira coisa que você encontra na sua casa, às vezes, são espíritos que, como eu encontrei, que acompanham minha mãe. Quer dizer, os caras estavam ali antes de eu nascer. Vixe. Os caras que estavam lá dentro de casa. Então você vê que existe uma continuidade independente de toda a sua história aqui. Quando você começa a ver a vida por esse ângulo, quer dizer, eu existia antes, você começa a não se desesperar mais pelas coisas que acontecem durante o caminho da vida, porque você sabe que isso aqui é uma passagem. Então você já começa a falar, pera lá, esse desespero que todo mundo tá, a sociedade, tudo, eu vou fazer também, mas eu não vou me jogar de cara, porque isso aqui... Todo mundo, e você começa a ver que as pessoas que estão desarmonizadas do lado de lá viveram uma vida desarmonizada do lado de cá. Então isso são acompanhamentos que você vai fazendo. Então a projeção astral ela aumenta a sua visão, ela dá uma visão wide, é como se você até entendesse como acontece. Sofrimentos que as pessoas estão passando. Minha mãe passou por um processo obsessivo de perseguição espiritual.
tendo mudanças de comportamento constantes e nunca soube, sabia, mas foi quando eu falei, mãe, tem um cara que segue você aí, velho. Cansei de tirar ele aí. E mudava, o cara passava o dia todo semi-incorporado com ela. Nossa. Aí as pessoas falam, não pode ter mediunidade de casa. Rapaz, as pessoas que são médiums, por exemplo, elas já passam pelo processo obsessivo de perseguição. Elas já passam o dia todo semi-incorporada. O próprio espírito que está sob domínio da pessoa, isso eu via. Isso fazia com que até você entendesse a situação da sua mãe. Porque que ela mudava tanto, pedia para ela buscar ajuda e tal. Ela passa o dia todo, ele não deixa perceber que ela está ali. Muitas vezes, eu voltava para o corpo sabendo que o espírito estava ali. Aí eu, por exemplo, comecei a estudar a doutrinária e mediunidade por causa da experiência extracorpórea. Eu passei aí para centro espírita para trabalhar como doutrinador, que eu trabalhei 7 anos, por causa da projeção astral. Porque eu botava minha mãe sentada, eu sabia que o espírito estava ali, que eu tinha visto. Eu falei, mãe, senta aqui. O espírito semi-incorporado nela, de cabeça baixa assim. Eu falei, eu sei que você está aí, rapaz, na memória. O cara vinha, velho. Porque assim, ele estava escondido. Então a mediunidade, ela também é uma coisa que não pode fazer em casa, ela já está acontecendo. Não tem como fugir. A interferência sobre a espiritualidade sobre a gente é o tempo inteiro. Então a projeção astral ela tem uma alta, e sem contar que eu estou falando dessa parte mais densa, você encontra seus companheiros de desencarne até da minha mãe. Eu soube do desencarne da minha mãe antes dela de desencarnar. Minha mãe entrou no hospital, né? E a gente achou que nem sabia o que era. Passou um mês para descobrir que era câncer. Um mês. Fiz pesquisa e tal, ela estava com problema, já desconfiava, mas não sabia. A gente pensava que, se caso seja câncer, ela vai fazer uma quimioterapia, vai sair. Eu saí do corpo e vi um monte de familiar que eu nem sabia quem era. Alguns eu sabia, outros não. Mãe e pai dela, todo mundo veio buscar ela, falou. E uns de 15 a 20. Eu, como se fosse tirando uma foto, os caras fizeram uma seca na minha frente assim. Eu senti que era a hora dela, falei, ó, eu voltei, eu fiz um vídeo antes dela desencarnar, inclusive. Eu falei, ó, aviso de desencarne da minha mãe. 2 meses depois desencarnou. Ela entrou no hospital, 3 meses desencarnou. Ficou um mês, quando eu descobri. Enfim, então a projeção astral, ela conecta você à sua família espiritual. Ela mostra quem você era antes de estar aqui. Ela acessa os objetivos que você tem de vida. Você questiona todos os paradigmas que são correspondentes às questões de morte, ao que eu vim fazer aqui. Então você se conecta entre a matéria, né? Você sabe que o dinheiro é importante, o curso é importante, o estudo é importante, e as questões espirituais. Então você sincroniza a vida, dando uma utilidade múltipla, tanto a vida física, como depois o certo retorno que nós vamos ter. Bom, bem legal isso aí. E óbvio que, principalmente na nossa cultura aqui ocidental, a gente tem bastante problema com isso que você falou, desencarne. Exato. A gente chora muito, não Só sei o isso quê. aí. Você, já sabendo disso, você teve uma aceitabilidade mais fácil do desencarne da sua mãe, provavelmente. E não só, a gente aprende que nós, assim como os espíritos que desencarnam, que vão para uma situação boa, nós normalmente somos instruídos a tomar cuidado com as vibrações que nós temos lá, porque nós atingimos quem está encarnado. Quer dizer, se sua mãe desencarna e fica chorando com saudade, você sente. E você fica mal por causa dela. Entendi. O contrário também é verdade. Nós, quando começamos a gritar, a sofrer, claro, sem conhecimento é compreensível, nós também atingimos diretamente as pessoas que estão do lado de lá, que são conectadas a gente. Então você vai aprendendo um monte de coisinhas. Eu vi um grande amigo meu, inclusive pelo contrário, em vez de você mandar mensagens assim, você pode conversar com o parente todo dia, mandando pequenas mensagens. Um amigo meu que desencanou, o Marcelo Kleiman, eu comecei a mandar pequenas mensagens para ele, Marcelo, como é que tá? Chegou bem aí? Mas todo dia mandar um pedacinho. Aí tem um dia que eu mandei uma mensagem tão legal para ele, Marcelo, tô indo para tal lugar, tô fazendo tal coisa, espero que você esteja bem aí. Foi quando ele veio fora do corpo com um grupo espiritual e eu levantei do meu corpo, saí do corpo e ele veio na minha frente, Marcelo, você recebeu minha mensagem? Eu vim aqui por causa disso. Então eles respondem à positividade também. Então é muito mais fácil, por exemplo, uma mensagem positiva sua chegar nas pessoas lá e ser bem aceita e ter uma resposta do que uma negativa. No caso, uma tristeza e tal. Então é uma coisa que você aprende através da projeção astral. Você sabe que continua, então você mantém a calma. Você perdeu o contato físico, mas o contato espiritual, por exemplo, esses dias falando da minha mãe mesmo, eu sentei na minha cama, fora do corpo, né, que a gente você senta, o corpo tá ali, deita, nem parece, você levanta, tá igual, tudo igual, até o fim. Minha mãe encostou do lado da cama, assim, sentou na beira da cama, assim, comigo, bem humilde, como ela fazia sempre quando eu tava, e começou a conversar comigo algumas coisas. Mãe, você tá acompanhando tudo? Eu tô com... Aí enfim, são privilégios, entre aspas, que não é, né, que a projeção astral dá a você.
Então você se acalma. Eu tenho a sensação o tempo inteiro de não saudade. Eu tenho saudade, mas não é um distanciamento. Porque você está vendo, eventualmente você está vendo essas pessoas que estão com você. Isso não tem preço, velho. Não, realmente. É. Então é interessante isso. Obviamente que a gente não está querendo difundir aqui que as pessoas não chorem, porque é um Não, sentimento normal. Mas assim, quando Mas a é um coisa conhecimento. sim, quando a coisa se estende muito, É um conhecimento. ela fica complicada. Às vezes passou 3 anos, 6 anos, a pessoa Manda chorando. mensagem gostosa. Não, eu tô com saudade de você. Como é que tá? Vou tomar um café. Eu faço às vezes isso. Vou tomar um café pensando em você aqui agora, mãe. Porque eu sei que ela vai receber. Pensa o seguinte: é um áudio de WhatsApp. A pessoa vai dar play. Imagine que você tá lá no mundo espiritual. Aí do lado de cá, Deus nos livre, mas você dá um play no áudio da sua esposa. Ah, meu Deus do céu, socorro. Como que você vai ficar? Agoniado, né? É isso que eu tô falando. Agora, imagine o seguinte. Olha, eu tô aqui e tal. Você deu o mesmo áudio. Deu um play lá. Pá. Só que esse play, ele vem com imagem, sensação. É muito superior a um áudio. Tô dando um exemplo. Olha, tô tomando um café aqui pensando em você. Tô com saudade de você, mas tá tudo bem aqui. Vai, se cuide aí. Olha a diferença. Não deixou de conectar você. Você sentiu a presença da pessoa pela positividade. Então, assim, ao invés de gastar energia chorando, por isso que eu não estou dizendo que a projeção astral vai permitir isso. Até a pessoa aprender demora um pouco, né? Mas ela vai permitir que você sentindo essa sensação você vai até começa a sentir a pessoa. Que hoje em dia eu sinto, várias vezes eu estou em algum lugar e eu sinto os parentes, os amigos espirituais perto, justamente por causa dessa sutilização, e você vai aprendendo a fazer esse contato.